Os preços do açúcar na Bolsa de Nova York voltaram ao patamar mais alto dos últimos 6 anos, com um avanço de 1,2%, fechando o último pregão a 21,45 centavos de dólar. Vale destacar que o pico já havia sido atingido na última semana, com preocupações sobre a oferta global no radar. Esse assunto a gente vai ver agora no quadro Commodities em Foco, que conta com a análise do especialista de inteligência de mercado açúcar e etanol da Stonex, Felipe Cardoso. Felipe, essa preocupação, com a oferta, ela se dá principalmente lá na Índia, que é a maior produtora mundial aí de açúcar. Qual que é o cenário observado por lá, na Índia? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos que nos acompanham. A Índia, ela foi a principal produtora no ciclo anterior, então ela vem de uma temporada, de uma safra bastante positiva, principalmente devido à melhora climática ali na região do continente asiático, um volume de chuvas bastante favorável ao desenvolvimento dos canaviais. Porém, para esse novo ciclo, o país ele levanta aí um alerta de uma possível redução na oferta global de açúcar, principalmente devido às questões climáticas também, ou excesso de chuvas que está atrapalhando um pouco a colheita nos canaviais indianos. Porém, a grande preocupação da Índia não é em si no volume de açúcar produzido, porque aqui na Stonex a gente estima que deve ficar semelhante ao ciclo anterior, mas sim ao volume que a Índia coloca no cenário da exportação. Então ela deve reduzir o volume exportado em relação à safra passada, principalmente devido a estoques apertados que ela teve aí na transição de uma safra para outra. Então isso tem favorecido o aumento nos preços. Além disso, a questão da gente estar em entre safra no Centro-Sul brasileiro também favorece esse aumento nas cotações internacionais, principalmente porque a gente fica com uma oferta mais apertada no curto prazo. E você falou então sobre esses valores, e você enxerga uma continuidade no cenário de alta para o mercado internacional? Isso. No curto prazo, a gente estima que deve se manter nesses patamares, principalmente por causa da entre-safra no Centro-Sul brasileiro. Então, o Brasil é o principal exportador de açúcar para o mundo, e nesse período em que a gente não tem uma colheita tão intensa, a gente deve ter uma oferta menor para o mercado internacional. Então, até março, quando a gente termina aí o ciclo 22-23 no Centro-Sul brasileiro e inicia a próxima safra, a gente deve ter um cenário mais altista para as cotações do açúcar, justamente devido a esse baixo volume ofertado no mercado internacional. Você falou um pouquinho então dessa safra aqui brasileira, até pontuando aí o mês de abril, que começa de fato. Como é que você enxerga esse cenário para cá? Então, o que tudo isso deve impactar aqui para a gente? Isso. As nossas estimativas para o próximo ciclo brasileiro, o 23-24, que começa em abril, como você comentou, ela traz um cenário bastante otimista para o setor. Então, as chuvas que aconteceram em 2022 seguem favorecendo o desenvolvimento dos canaviais que serão colhidos a partir de abril, e isso traz um volume de açúcar maior para o mercado internacional. Então, o Brasil ele deve retomar a posição de principal produtor de açúcar no mundo na safra global 22-23, justamente devido a esses ganhos de produtividade. Então, no longo prazo, a gente estima um superávit global na produção de açúcar, em torno de 5 milhões de toneladas, principalmente motivado pela produção brasileira, pela produção do Centro-Sul brasileira, que deve recuperar esse protagonismo no mercado de açúcar, justamente por causa dessa melhora no clima que tem favorecido o desenvolvimento da produtividade dos canaviais. Agora, aproveitando a sua participação aqui com a gente, pontuando um pouco mais a longo prazo de tudo isso, novamente, quais seriam os efeitos em relação ao preço, já considerando essa perspectiva da safra brasileira? Aí, considerando essa perspectiva da safra brasileira e também os ganhos da Tailândia, a Tailândia deve apresentar um crescimento na oferta, também motivado por essas questões climáticas. A Tailândia também é um dos grandes exportadores de açúcar para o mundo. A gente deve ter um cenário mais baixista quando a gente pensa no longo prazo, então para o segundo semestre de 2023. Para o curto prazo, a gente segue com a oferta apertada devido à entre-safra brasileira, então os preços devem continuar em patamares mais altistas, mas eles devem começar a ceder um pouco a partir do avanço da safra brasileira 23-24, que deve colocar um volume grande de açúcar no mercado internacional. Então, até nas nossas estimativas de safra, a gente estima um crescimento no mix de açúcar, visto que o açúcar, na paridade com o hidratado, tem apresentado vantagens para as usinas, então deve crescer a produção de açúcar, justamente voltado por essa alta nos preços no mercado internacional no início da safra. E vamos acompanhar tudo por aqui no Mercado e Companhia. Obrigada, viu, pela sua análise, falando de todo o setor de açúcar aqui com a gente, na nossa audiência, Felipe. Boa tarde para você e bom fim de semana. Para vocês também, muito obrigado.